Agora vamos ter mais um testemunho. Os testemunhos ajudam muito, pelo menos a mim, ajudam-me, animam-me. E desta vez é um testemunho, podemos dizer, triplo. É o pai, é a mãe e é o filho. É muito bonito porque Jesus às vezes, Jesus é um grande pescador de almas. Pesca um e depois às vezes serve-se de um para ir pescando os outros, com jeitinho. Já são conhecidos de todos, eu penso, costumam cá estar sempre a ajudar no retiro, têm lá um grupo de oração em Vila Real também. É a Né, o Filipe e o Daniel. A Né e o Filipe são enfermeiros ali no Hospital de Vila Real. Se alguém passar por lá e tiver precisar de ajuda, tem ali uns amigos de Jesus. E o Daniel, no primeiro retiro que fizemos aqui, há 3 anos atrás, entrou na comunidade e tem feito uma bonita caminhada. Pronto. Então, obrigado por terem aceito. Se tem aqui, se quiserem o sem fios, é melhor. Ora bem, boa tarde. Eu sou, portanto, a Né, mais conhecida como tal. Sou enfermeira e trabalho no Hospital de Vila Real. Tenho 57 anos, estou casada há 35, Filipe? Não sei. Fez 34 anos, no dia 18 de agosto. Tenho 2 filhos. Quando eu conheci o meu marido na escola de enfermagem, mal que acabei o curso, casamos. Fomos trabalhar para a Suíça, foi muito bom, tivemos uma boa integração, a vida era muito boa, só que tinha os seus espinhos. Tinha colegas da minha idade que já eram separados, estavam juntos, viviam uma vida assim muito diferente daquela que há 30 anos atrás, ou 33 anos, que a minha família não... Eu mal conhecia o que era o divórcio, não se falava de divórcio, e eu fiquei um bocado perturbada com esta situação como é que se chama? Destruição das famílias. Bem, entretanto, o que não era habitual, eu comecei-me a habituar a esta forma de estar na vida. Tínhamos amigos que realmente conviviam connosco em nossa casa e que nos influenciaram, por certa maneira, para um caminho um bocadinho mau. Tinham uma maneira de estar muito zen, na maneira como eles estavam na vida, viviam juntos e começavam a falar de Deus, de cosmos e o homem, a relação, e nós também, como somos um ser humano, somos também sedentos. Ora bem, eu fui criada numa família católica, onde os meus pais rezavam o terço todos os dias à noite com os filhos, inclusive de joelhos, em frente à Sagrada Família. E para mim, as imagens sagradas ficaram retidas da infância. Depois eu fui-me, desviando da igreja, com o curso, já me achava que também sabia, que era superior, mas as raízes ficaram lá. Entretanto, como esses falavam de Deus, já fez-me assim um bocadinho um toque, e olha, e por que não? Só que o meu marido começou a se interessar cada vez mais, e chamava-se, nem sei como é que se chamava esse grupo, eu nem tinha ouvido falar de seitas, que acho que eles também não se consideravam que era uma seita. Não sei o quê, chamavam a Rosa Cruz, para mim Cruz, eu só conheço uma, Jesus Cristo, Cruz, pronto. E então estava o demónio infiltrado nessa palavra cruz, que eu achava que não devia ser mal nenhum e no fundo era muito mau. Hoje sei que pertence à nova era, uma das ramificações da nova era, que há tantas como vocês já sabem, e hoje já estamos estamos inundados com isso, o nosso Portugal, infelizmente. Pronto, assim sendo, a ignorância religiosa pode nos conduzir a um abismo e muito perigoso.
Entretanto, o nosso relacionamento com o Filipe começou a piorar, porque ele começou a interessar-se cada vez mais, fazia retiros, como nós aqui estamos, mas o dele tem outra componente. Ia para fins de semana, numa sexta-feira, vinha num domingo e não tinha contacto com o exterior. Eu não quis ir. Achava que não era preciso isso, que para rezar não bastava ir à igreja. E não havia cruz nenhuma. E eu fiquei assim, comecei a avisar a família desta perturbação que em casa já se punha muitas vezes a palavra divórcio. Eu, no fundo, não queria, mas quando era essa palavra divórcio, eu olhava, tinha a imagem sagrada da Sagrada Família, dizia, meu Deus, ajuda-me, Sagrada Família de Nazaré, ajuda a minha família. Eu, se fosse falar aos meus colegas, claro que eles diziam, deixa, pois tens mais que motivos para isso. Não podia falar. Falava à família, era longe, eles não estavam a compreender também essa situação. Se eu ia dizer que eles estavam noutra religião, e eles também nem sabiam, quer dizer... Eu então virei-me para a Nossa Senhora, para a Sagrada Família. Olhai, eu vou-vos dizer uma coisa, hoje as casas são modernas, as pessoas não gostam nada de ter nas paredes, tudo muito light e não sei o quê. Mas uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Jesus crucificado, não faz mal nenhum, pelo contrário. Bom, entretanto, eu não vi outra solução e eu pensei, só saindo daqui, desviando o meu marido desta situação, destes amigos, só assim é que se calhar que as coisas vão para a frente. Como os filhos são uma bênção de Deus, são umas perlas, eu vali-me da minha filha. A minha filha nasceu na Suíça, ela tinha 6, 7 anos, estava mesmo na altura de a matricular para a primária. Ela fez as prés. E eu então tive esse pensamento e disse, não disse ao Filipe porquê, mas disse, olha Filipe, era bom que nós fôssemos para Portugal e a menina começava lá a estudar, arranjava lá os amigos e assim fazíamos a nossa vida, nós temos lá emprego, também já chega de estarmos por aqui. E foi fácil de o convencer, graças a Deus. Pronto, viemos para Portugal, as coisas correram bem, boa com a família, com o apoio. Passado uns tempos, diz-me ele assim, olha, onde é que estão as revistas que eu recebia da Rosa Cruz? E eu, está feito. Eu já tinha deitado ao lixo. Se isto não é bom, isto está-nos a perturbar, rua, lixo. E eu disse, olha, sei lá, estão para aí nos caixotes. E eu, oh meu Deus, eu já fiz tudo, eu não posso fazer mais nada pelo meu casamento. Passado alguns tempos, fiquei grávida. Ora bem, era longe de estar a pensar de ser mãe segunda vez, que eu gostava de passear, a gente era muito para o mundo, só íamos à missa e à igreja de vez em quando. De vez em quando eu queria ir, mas o Filipe não me acompanhava e tinha sempre um programa qualquer mais interessante que ir à missa. Bom, então, o que é que eu fiz? Já me perdi. Fiquei grávida e então pensei em abortar, mas como estava tão indecisa, eu no dia seguinte disse, não, amanhã ponho-me a pé. Eu até já sabia qual era a enfermeira que fazia isso. O aborto ainda não era nos hospitais, era em privado. Punha-me a pé e disse, oh meu Deus, não. Olha, e nesta indecisão então não vou fazer. Disse, Filipe, como é? E ele faz o que tu quiseres. Pronto. Olha, comecei desde o momento em que eu disse, não, deixa eu vir, vou ser mãe outra vez. Pronto, não faz mal. Comecei a abençoar o bebê. Não sabia da importância e tão forte é a bênção de mães para os filhos. Abençoai sempre os vossos filhos, netos. Abençoai, abençoai dezenas de vezes. Abençoai, abençoai. Bem, eu também, esta bênção, eu também a recebi no casamento, porque assim, eu no meu casamento quase que não ouvi a homilia do sacerdote,
porque eu casei, quem conhece Vila Real, eu casei na igreja do Calvário, e do Calvário tinha uma grande cruz à frente, e eu era sempre: Jesus abençoe o meu casamento, Jesus abençoe o meu casamento, Jesus abençoe o meu casamento. E então, não sei, tinha sempre a bênção, que a todo momento a aflição abençoa. E então comecei a abençoar o bebê. Esse bebê era o Daniel. E como vejo, era uma pérola que se ia perder. Os filhos são pérolas. Bom, ele nasceu, tudo bem. O Filipe tornou a vir a falar sobre realmente de recomeçar. E eu então pedi: olha, deixa fazer a primeira comunhão do menino e depois logo se vê, dá-lhe ao menos os primeiros passos na religião católica. Foi aquela que eu tive, aquela que tu tiveste, e não nos faz mal nenhum, e acho que não estamos enganados. Vamos para a frente. Pronto. E assim foi. Entretanto, tinha ele 3 anos, a minha filha de 15, surgiu um problema de saúde grave, tumor nos intestinos. Aí eu desabei novamente, fiquei perdida, chorei muito, estava a pensar que ia perder os meus filhos, que não os ia criar, sobretudo o Daniel, que era pequeno. A minha filha tinha 15 anos. Então, eu, na minha fé, virei para a Nossa Senhora, que não tinha também em casa, que eu ainda tinha uma fé ainda muito débil, disse: Mãe do céu, tu quiseste que eu ficasse sem mãe aos 15 anos. Pois olha, o meu filho tem 3, a minha filha tem 15. Quem é que os vai criar? Então toma conta que eu não quero saber. Se assim queres, olha, não quero saber, e virei costas. E como de facto, durante um ano, entre o ser tratada e a ser operada, foi mais ou menos um ano que eu estive no Porto e eles ficaram em Vila Real. E quem me ficou substituir no meu lar foi Nossa Senhora e a minha filha, que dormia com o Daniel, que eu abraçava. Ele teve muitos carinhos, não de mim durante esse ano, mas da minha filha. Bom, as coisas correram bem. O Filipe ficou a tomar conta deles, claro, em Vila Real. Eu vi-os poucas vezes e eu estava tranquila. Nesse ano eles nunca estiveram doentes, eles portaram-se muito bem, eram umas crianças espetaculares, não é por ser meus filhos, mas olhai, nunca me deu problemas realmente, fui muito sortuda. Entretanto, o Filipe, eu conheci, depois comecei a trabalhar, correu bem. Eu, no hospital, ouvi falar de um padre que rezava sobre as pessoas e que as pessoas ficavam curadas e que era um padre católico. Eu, quando ouvi católico, disse: ai, é isto que eu quero. Fiquei com tanta curiosidade que disse: Filipe, olha, ouvi dizer no hospital que vem a Setúbal um padre católico que reza pelas pessoas e que ficam curadas, é muito bom. Mas tu acreditas nisso? Tu estás maluca? É para aí um charlatão, não é, Filipe? Vai à internet, vai ver. Pronto, ele começou a ler o testemunho e eu tinha uma força muito grande: vai. E eu: olha, Filipe, eu estou de férias nessa altura, eu vou. Tu vens? Não, eu estou a trabalhar, não posso, como é que eu vou? Olha, então eu vou com o Daniel, pode ser? Ora bem, para mim eu só ia até Lisboa, que depois ia para Setúbal, como? Não sabia. Mas o Espírito Santo me conduziu mesmo. Fui então no dia, preparei as coisas, fui para Lisboa com o Daniel. À noite o Filipe telefona-me: como é que amanhã tu vais para Setúbal? Eu: amanhã logo se vê. E então é nesta viagem que o Filipe vai continuar o nosso testemunho. E fico muito grata a Deus, ao Sagrado Coração de Jesus, à Sagrada Família, porque realmente me conduziu sem saber ainda o que ia dar, e felizmente só tenho graças a dar por isto. Fui também, eu comparo um bocadinho a Santa Mónica. Eu, quando ia à missa das catequeses do meu filho, eu rezava muito: ó Jesus, quando é que fazes com que o meu marido esteja aqui ao meu lado e com os meus filhos? Faz-me esses milagres. E o milagre aconteceu. Não foi 25 anos como Santa Mónica, foi 22, ainda foi melhor. Ora, então, boa tarde a todos. Filipe, então agradeço em primeiro lugar a Ané, uma salva de palmas novamente para ela.
porque de facto sem ela eu não podia estar aqui, não é? Nem o Daniel, provavelmente. Pronto. A quem é que eu quero agradecer desde já também, para além de Ané, gostava muito de agradecer também ao Padre James, não é? Que foi o grande responsável pela minha conversão, e também agora ao Padre Lara, que mais uma vez me chama a esta grande responsabilidade de dar testemunho. Pronto, então eu começo por dizer de facto que a Ané passou um mau bocado, não é? Já todos perceberam, não é? Porque ela teve que rezar muito pela minha conversão, mas ela agora tem a melhor parte, não é? Que é a ela cabe-lhe dizer apenas e só: olha, eu rezei pela tua conversão, agora tu tens que dar contas a Deus, tens de trabalhar para Ele, agora evangeliza tu. E então ela agora tem a melhor parte, não é? Mas no início com certeza que não foi nada bom, nem nada fácil para ela. Pronto, como ela já falou um bocadinho da nossa vida inicial, nós sabemos que os nossos 3 principais inimigos, nós conhecemos-los, não é? E estão bem identificados, mas muitas das vezes nós esquecemos-nos deles e deixamos-nos dominar por eles, não é? As coisas do mundo, o mundo, tudo aquilo que o mundo nos oferece, e durante uma boa parte da nossa vida nós tivemos a vida bastante facilitada do ponto de vista económico, financeiro, etc., por termos trabalhado na Suíça. Depois também a carne, não é? Que é outro dos grandes nossos inimigos. Nós facilmente caímos nos pecados da carne, eu também caí, também fiz muita asneira nesse campo, inclusive traí Ané, já digo desde já e assumo já diante de vós, perante todos vós. Pronto, e as coisas estiveram muito tremidas, muito difíceis. O casamento teve mesmo, como costuma dizer, por um fio, não é? E quem segurou esse fio, de facto, foi a fé, sobretudo da Ané, a esperança que ela tinha de ver vencer a força e a graça da Sagrada Família, que ela tanto pediu no dia do nosso casamento, essa bênção, não é? E essa força e essa graça. Então, um terceiro inimigo é Satanás, não é? Ele também anda sempre a rondar à nossa volta, e também hoje sei que ele também, desse ponto de vista, lançou-me, como assim se costuma dizer, o laço, não é? E então ele fez a obra perfeita, conseguiu dar cabo de mim do ponto de vista do mundo, das coisas do mundo, que não sendo más à partida podem causar grande mal quando elas não são usadas e não estão ao nosso serviço e ao serviço de Deus, pelas coisas da carne também, e também por muitos atropelos na vida espiritual, muitas confusões, muitos desentendimentos, como a Ana já falou, problemas na família, conflitos, etc. Afastamento de Deus. Eu deixei de ir à missa. Eu posso dizer-vos que estive mais de 24 anos sem me confessar. Confessei-me no dia anterior ao meu casamento e depois nunca mais me confessei até à minha grande confissão que fiz. Pronto, e tive muito tempo sem rezar, sem ir à missa, como a Ana já falou, e isso também são coisas das quais o demónio se vai servindo para nos fazer, de certa forma, perder. Só que nós não damos conta disso, não é? Ele é muito esperto, é muito astuto, consegue ludibriar-nos, consegue enganar-nos, e então a gente vai caindo, não é? Então, aos poucos eu comecei a tornar-me uma pessoa muito soberba, muito orgulhosa, uma pessoa que achava que só eu é que tinha razão, não era capaz de dar razão à Ané, não era capaz de dar razão aos meus amigos, aos meus familiares. Tornei-me uma pessoa mesmo muito egocentrista, fechada em mim próprio, né? E eu achava que podia dominar todas as coisas do mundo, né? Eu achava que podia ser perfeitamente autossuficiente, não depender de nada, nem de ninguém. Achava que podia ser que tinha um grande autocontrole sobre as coisas, parecia que tudo estava sob o meu domínio, sob o meu controle, mas isto era tudo, como eu digo, a forma de Satanás nos enganar e nos fazer crer certas e determinadas coisas que não são verdade. Com isto tudo, nós acabamos e eu acabei por levar aquilo que eu considero hoje como que vidas duplas, não é? Nós, por um lado, damos a impressão e fazemos crer aos outros que somos boas pessoas, que não fazemos mal a uma mosca, não fazemos mal a ninguém, mas por outro lado, sobretudo na vida social, na vida cá fora, etc., mas por outro lado, na vida íntima, nós somos exatamente o contrário, não é? E então, muitos de nós às vezes caímos neste erro de admitir que na nossa vida haja vidas duplas. Na nossa vida não deve haver vidas duplas, não é? Nós temos de ser clarinhos e transparentes como a água. E então eu caí também neste erro de ter uma vida dupla, não é? Aparentemente muito boa pessoa, mas no fundo muito má pessoa mesmo, não é?
Pronto, isto leva à falsidade. A falsidade é a mentira. A mentira, o pai da mentira, nós sabemos quem ele é, não é? E então, muitos dos problemas que eu vivi até este momento da minha vida, até aquele momento da minha vida, basearam-se nestes problemas que eu acabei agora de elencar, não é? Coisas do mundo, a carne e Satanás. Depois, ainda sem estar convertido, nem nada disso, tivemos um momento ali de grande sofrimento e de grande dor, que eu na altura não soube interpretar como um sinal de Deus, como uma ajuda de Deus. Nós às vezes temos medo da dor, temos medo do sofrimento, temos medo das contrariedades, das dificuldades, mas às vezes, ou por outro lado, muitas das vezes elas aparecem precisamente para nos ajudar, para a gente abrir os olhos, não é? E quando a dor e o sofrimento são vividas em comunhão com o sofrimento e a dor de Nosso Senhor Jesus Cristo, é muito mais fácil de caminhar, é muito mais fácil de ultrapassar as coisas. Só que eu nessa altura ainda não tinha essa percepção, não tinha essa consciência. A minha vida de católico era muito diferente, ou é muito diferente da Né. Os meus pais, apesar de serem crentes e católicos, não eram praticantes, de modos que, pronto, deixaram-me assim uma certa liberdade e eu também logo pude, fiz a primeira comunhão e também não quis saber de mais nada, não é? Portanto, ficaram em mim muito poucas sementes, muito pouca base, muito pouca força, muito pouco alicerce para tudo aquilo que eu iria viver mais tarde, não é? E isso é um erro que também muitos de nós cometemos, é desperdiçar as graças de Deus, desperdiçar os sacramentos da Igreja, que nos ajudam em todas as situações da nossa vida. E então eu ali também meti os pés pelas mãos, não é? Deixei de poder beneficiar dessas graças todas, e então esse sofrimento, de certa forma, quando a Né ficou doente, e depois passado 4 anos eu com doenças, a da Né é muito mais grave do que a minha, que teve que fazer quimioterapia, radioterapia, foi operada e tudo, foi muito complicado. Isso já foi no ano 2000, hoje estamos em 2016, já lá vão 16 anos, graças a Deus, ela está aqui curada. E Vivinha da Silva. Mas depois fui eu a sofrer, né? E naquele momento eu senti muito apoio da Né. Quando eu passei mal, passados 4 anos, também tive que ser operado 3 vezes no espaço de 3 meses, senti muito apoio e muito amor da parte da Né. E isso, de certa forma, também já me ajudou e foi preparando o meu caminho ao longo da minha vida para depois, mais tarde, para aquilo que haveria de vir, né? Portanto, a Né sempre teve, com aquela base de fé que teve transmitida da sua família, sempre soube ter a fé e a esperança e a confiança de que melhores dias viriam, não é? Então, isto aconteceu, portanto, precisamente para que estes males que eu falei, não é? Esta dor, este sofrimento, aconteceu para que nós aprendêssemos alguma coisa com isto, não é? Embora eu não tivesse sido convertido. Portanto, ela teve esta grande graça de saber bater às portas certas, não é? Ela teve a ideia de ir ver o Padre James, que é um padre católico, e ela virou-se para mim e disse: Filipe, eu não quero saber, se tu não queres ir, olha, eu vou, o problema é teu, tu não queres ir, eu vou, etc. Pronto, e foi uma grande sorte, e ao mesmo tempo não é só sorte, também é sabedoria, não é? Porque esta sabedoria também nós temos que a ter, nós temos que saber bater às portas certas, não é? Nós poderíamos ter corrido o risco de bater a outras portas, não é? Nomeadamente às medicinas alternativas, ir buscar, sei lá, ou tentar buscar a cura noutras técnicas, noutras teorias, noutras filosofias, que, sobretudo da nova era, que estão por aí muito, muito enraizadas, não é? O Arnaldo, penso que já falou anteontem acerca disso, e é um risco grande que nós temos, não é? Portanto, sempre que nós tivermos um problema grave de saúde, a quem temos que recorrer em primeiro lugar, obviamente ao conhecimento científico, aos médicos, não vamos desprezar o conhecimento científico, que é de Deus, é para o bem da humanidade, e depois a Jesus Cristo, não é? Que é o nosso verdadeiro médico, não é? E eu não tinha este conhecimento, não sabia nada disto. Então foi uma graça enorme ter conhecido o Padre James. Eu hoje não vou repetir muito a maravilha que foi ter ido àquele retiro, a forma como eu fui, acabei por ter que ir àquele retiro, porque eu de facto fui puxado para ir àquele retiro, porque eu não queria ir, como a Né já disse, mas o Espírito Santo trabalhou de tal maneira que lá fez e lá arranjou maneira de que eu fosse parar àquele retiro. Era um retiro parecido com este, como aqui estamos nós. Se calhar muitos de vocês estão na mesma condição que eu, estão aqui pela primeira vez num retiro, podem estar um bocadinho assustados, como estava eu, com a forma como decorrem as coisas, com a alegria das pessoas, com a forma como se reza, como se louva. Eu também fiquei. E no início confesso que fiquei um bocadinho assustado, mas depois, olha, foi uma maravilha, foi uma graça enorme, porque eu depois, a força da pregação do Padre James, a autoridade com que ele o faz, a fidelidade com que ele fala da palavra de Deus, as sentenças, as ordens que ele dá a tudo,
nós vemos depois a palavra de Deus a produzir os seus efeitos, não é? E eu comecei a ver ali uma relação de causa e efeito. A palavra de Deus é proclamada e as coisas acontecem, as curas acontecem, as libertações acontecem, as conversões acontecem. Afinal, isto não é ficção, afinal isto é mesmo verdade. E eu aí comecei a abrir os olhos e aprendi muita coisa nesse retiro. Nesse retiro tive a infelicidade de não poder logo confessar, eram filas enormes de pessoas para a confissão e eu não consegui confessar, mas pronto, devia tê-lo feito logo naquela altura, mas mesmo assim, pronto, não tive essa força, não tive esse ânimo. Se cá também não foi mau, não é? Fui ouvindo tudo aquilo que tinha que ouvir e me fui preparando para depois mais tarde. O problema era se eu tinha morrido entretanto, isso eram outras contas, eram contas de outro rosário. Mas pronto, foi uma experiência maravilhosa. Logo ali houve um propósito de mudança de vida muito forte, não é? Eu senti logo que tinha que mudar de vida. E, de certa forma, mesmo que eu não tenha, por assim dizer, entre aspas, oficializado a confissão, eu logo ali tive o arrependimento, não direi total, mas bastante completo, e pronto, e fiquei logo com a noção de que eu não estava em muito boas condições espiritualmente falando, etc. Pronto, e então tive que fazer muito trabalho depois, muita pesquisa, agarrei-me àquilo que me devia agarrar, àquilo para que o Padre James sempre chamava a atenção: virem-se para Jesus, olhem para Jesus, não olhem para mais nada ao vosso lado, não se deixem contaminar pelas coisas do mundo, pela carne, por Satanás, olhem só para Jesus, Ele é o vosso mestre, Ele é o vosso médico, Ele é o vosso Salvador, Ele morreu na cruz por nós, e isso ajudou-me muito, não é? Portanto, eu comecei a procurar as coisas de Deus, estudei muito, li muito, interessei-me muito pelas coisas de Deus e fui estudando, não é? Fui-me aperfeiçoando, por assim dizer, fazendo caminhada espiritual, assistindo a outros retiros, isso ajudou-me muito. Depois participei num outro retiro de casais e no retiro de casais aí sim tive a graça de poder fazer uma confissão de vida muito boa, muito bem feita, com o próprio Padre James, que não era fácil porque ele só fala inglês. Graças a Deus eu falo um bocadinho inglês e então foi uma maravilha. Aquele momento daquela confissão, Santo Agostinho costuma dizer que o sacramento da confissão é o batismo das lágrimas. E eu, de facto, quando fiz aquela confissão, terminei aquela confissão, eu estava banhado em lágrimas. Eram lágrimas que eu não sabia de onde vinham. Tantas, com um arrependimento tão grande, com um propósito de emenda de vida tão grande, que eu não sei de onde é que aquilo pôde vir, só pode ter vindo mesmo do céu, não é? Então, no fim da confissão, o Padre James deu-me a sua bênção, abençoou-me, não é? E ele permitiu que eu me abraçasse a ele. Eu, quando me abracei a ele, não era ele que estava ali, eu tenho a certeza absoluta, era uma coisa tão fofa, parecia uma nuvem, é uma coisa maravilhosa, foi uma sensação fantástica. Portanto, houve ali uma espécie de banho espiritual, lavagem espiritual, toda a porcaria que tinha que sair, acabou por sair naquele momento, foi uma graça enorme. Daí para a frente, só graças e só coisas boas têm acontecido na minha vida. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, porque assim é. Nesse retiro de casais, uma coisa que foi ótima para mim, que me deu muita força, e aconselho a todos os casais que aqui se encontram a fazê-lo também, já não digo todos os anos, mas pelo menos 5 em 5 anos, é a renovação dos votos matrimoniais. Façam isso. Diante de um sacerdote, não é preciso grande cerimónia, é só renovar os laços matrimoniais durante uma missa. Isso é uma cerimónia muito simples de fazer e ajuda muito. Eu, quando fiz a renovação dos votos do matrimónio, aprendi muito, vi claramente tudo aquilo que eu fiz e não devia ter feito. E sempre que nós renovamos os votos matrimoniais, vamos buscar forças para combater as forças com que o inimigo nos ataca também, não é? Portanto, há aqui uma luta que é constante, que não terminou, nem terminará nunca, que penso eu, até ao fim dos meus dias, mas que, para as quais agora estou muito mais bem preparado, não tem nada a ver, nada. Depois, outra coisa que nos ajuda muito, enquanto vida de casal, a partir desse retiro que teve lugar em 2008, hoje estamos em 2016, já faz 8 anos, é o ato de consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias, religiosamente, na minha casa, se faz o ato de consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus. Mesmo que esteja só eu e a Né, mesmo que esteja só eu, também o faço, espiritualmente chamo a minha mulher e os meus filhos e, ajoelhado, faço o ato de consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias, desde esse retiro, nunca falhei, com a graça de Deus. Louvado seja o Senhor.
São 12 promessas de Jesus, feitas a Santa Margarida Maria Alacoque, que não se devem desprezar de maneira nenhuma. Informem-se, vão à internet, aprendam e conheçam essa devoção, vale a pena fazer. Recebemos graças e proteção especialíssimas para a nossa família, especialíssimas, também para as nossas casas, para os nossos bens, para tudo aquilo que temos. E isso é muito bom e não custa nada, é grátis. Pronto, outro passo que eu dei que me ajudou muito, que também aconselho a que todos façam, é o crisma. O crisma é dizer a Jesus de uma forma consciente, voluntária: Senhor, eu amo-te, eu acredito em Ti, eu preciso de Ti, estou aqui e quero o Teu Espírito Santo. Isso também me ajudou muito, não é? Portanto, façam isso sem problemas. Outra coisa que me ajudou muito a fazer, e à família, a consagração a Jesus por Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Espetacular. Quem fizer, quem ler o livro, aquilo é um tesouro mesmo, é uma graça enorme. E fazer a preparação espiritual dos 31 dias que antecedem a consagração tem ensinamentos, e as leituras que nós somos obrigados a fazer, com as orações que somos obrigados a fazer, têm ensinamentos que são maravilhosos, não custam nada, zero. São Maria Luís Grignion de Montfort não cobra nadinha, nadinha, nadinha do que ali está escrito por ele. E são graças maravilhosas, aproveitem isso, também não é nada de rejeitar. Pronto, então isto, claro que da minha parte também envolve uma certa resposta. Se Deus dá, eu também tenho que dar, obviamente. Isto é que é o amor. O amor não consiste só em receber. Nós não devemos querer só que Deus nos dê, que nos cure, que nos salve, que nos liberte. Deus dá cá, dá cá, dá cá. Não, chega um momento em que tu também tens que dar. Eu também tive que dar, tenho que dar, estou aqui a dar. E é assim, isto é que é o amor. É dar e receber, dar e receber. Então, na nossa casa passou por aquilo que eu chamei, e já falei, de arrumar a casa, não é? Nós tivemos que arrumar a casa, por assim dizer. Quando tudo isto aconteceu, quando todas estas novidades entraram na nossa casa, a nossa casa teve que levar uma volta enorme. Teve que ser toda arrumadinha, segundo a vontade e segundo o desejo de Jesus e de Maria Santíssima. De maneira que agora em minha casa respira-se a santidade, entre aspas, não é? Temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus no meu quarto, na sala das visitas, na sala da cozinha, está em todo o lado. Quem lá foi, há aqui muitos que já foram à minha casa e sabem que assim é. Pronto, as nossas casas têm que refletir aquilo que nós somos. Eu sou cristão, não tenho vergonha de o ser, a minha casa é cristã, quem lá entrar tem que obedecer àquelas regras, ponto final. Pena que muitos não pensem que o nosso país também é uma casa e que também deve ter regras e que também devem ser cumpridas por aqueles que nos visitam. Isto levaria a outras discussões que não vale a pena, a outros ensinamentos. Pronto, qual é a minha preocupação neste momento? Evangelizar, ajudar a Jesus, tentar devolver tudo aquilo que Ele me deu, de forma tão generosa, tão bondosa, tão compassiva. Eu agora tento dar e fazer a minha parte, e é isso que eu procuro fazer, dando e participando em retiros com o João, que muitos também de vocês aí conhecem, noutros retiros que também já fiz, inclusive sozinho, e dar testemunho. Dar testemunho é muito, muito, muito importante, não é? João 15, parte final, terceira promessa do Espírito, não é? Nós temos que dar testemunho, está lá escrito, ponto final, vós também dareis testemunho. Mas para que isso aconteça é preciso que nós sejamos primeiramente preparados por Jesus. Então, a minha preocupação maior neste momento é dar bom conselho, corrigir os pecadores, ensinar os ignorantes, não é? É isto mesmo, porque tal como eu fui ignorante, sem o saber tantos anos, eu agora quero que não haja mais ninguém ignorante, que mais ninguém deixe de ficar a conhecer a palavra de Deus, como é que Ele atua, como é que Ele age em nós, e para isso é fundamental dar o testemunho, e por isso aqui estou. Pronto, outras graças enormes que apareceram, não é? O grupo de oração Sagrada Família, formado em Vila Real há 5 anos, reunimos-nos todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, muitos dos que aqui estão também já lá foram, já sabem, já conhecem, orientado pelo Padre Severino, e com a ajuda no início do Padre Lara, que foi lá também ajudar-nos a lançar o nosso grupo de oração nos 2 ou 3 primeiros encontros de oração. Depois, a adoração em Vila Real, também outra graça enorme, outra maravilha que se conseguiu instalar na cidade de Vila Real. A adoração todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 9 da noite. São 12 horas de exposição de Santíssimo. Uma graça enorme.
são dezenas e centenas de pessoas que passam na rua direita, em Vila Real, e que se sentem automaticamente atraídas pela presença do Senhor ali. Nem que seja para entrar e dizer: olá, aqui estou. Muita gente, muitas conversões, muita gente que lá vai procurar auxílio, lá vai procurar consolo, e Jesus está lá, não é? Obviamente que isto requereu da nossa parte muito trabalho. A grande maioria das pessoas do grupo de oração colabora imensamente e muito bem para assegurar que esteja lá sempre presente alguém, e está sempre presente alguém. Uma salva de palmas para todos os que vão ao grupo de oração a Vila Real. Bem, e se eu fosse a falar das graças todas, não saía mais daqui, mas eu tenho que deixar espaço ao Dani. Eu prometi que lhe deixava 15 minutos, vou-lhe deixar 13 exatamente. O Daniel é um espetáculo, eu não tenho mais que dizer. Ele, para mim, tal como qualquer um de vós, aos olhos de Deus, é um diamante. É um diamante. Há bocado na pregação do Roberto, não é? Ele falou disso. Quem é o discípulo de Jesus, o discípulo amado? Sou eu. És tu. Não é o João também era. O João também era. O discípulo amado de Jesus sou eu. És tu, é o Filipe, é o João, é o Paulo, é o Manel, é o António. Ponto final. Qualquer um de vós é um diamante. E esse diamante está à espera de ser lapidado. Sabeis que os diamantes, quando aparecem na condição natural, não brilham, não é? São um bocado baços. Para darem aquele brilho todo, são laminados, são facetados. É isso que Jesus está a fazer com o Daniel. Ele é um diamante, tem a graça de poder ser tão novo, ter-se já voltado para Jesus de coração, e ele está a deixar-se lapidar por Jesus. Eu vejo um crescimento espiritual nele tão grande, que eu às vezes até digo: meu Deus, este meu filho de facto não é meu, é teu. Portanto, no fundo, o Daniel para mim representa o filho de Abraão, não é? Quando Deus se vira para Abraão e diz: Abraão, dá-me o teu filho, não é? A um dado momento, como eu também tenho que dar, da forma que já recebi, Deus virou-se para mim e disse: tens que me dar o teu filho. E eu, acreditei, sem grande dificuldade, sem grande pena, sem grande dor, entreguei o Daniel, e estou felicíssimo por ele ter dado o sim à comunidade dos Servos de Maria do Coração de Jesus. Boa tarde a todos. Sou Daniel, tenho 19 anos e já vai fazer 3 anos que eu estou na comunidade, e vou partilhar um bocadinho com vocês como é que foi esse meu encontro, digamos assim, onde eu dei o meu sim a Deus. Então, como viram, eu no início fui criado por uma família não muito católica, e desde que meus pais se converteram, eles começaram a dar uma educação cristã. Começaram por me dizer aquilo que eu devia fazer e não devia fazer. Eu, como criança, ouvi os conselhos deles, que eu na altura tinha 10 anos, e começava a ter gosto de servir a Deus nas pequenas coisas. Eu comecei a acolitar, a missa às vezes era às 6h30, eu 10 para as 6 já estava lá todo vestido à espera do padre, e os padres, quando chegavam: ainda és mais pontual que o padre. E eu tinha gosto daquilo. Só quando eu via, eu era o único jovem e só tinha 10 velhinhas na missa, eu ficava um bocado triste, não é? Mas quando ia aos retiros, depois também comecei a ir aos grupos de oração, eu sentia muito feliz. Até que houve alturas em que eu só queria rezar. Ia para a escola, estava no 5º ano, e rezava 6, 7 terços da Misericórdia, 3 ou 4 terços marianos durante as aulas, e fazia 3 dias de jejum por semana, que era à terça, à quinta e à sexta. Mas eu fazia isso, não sabia bem porquê, porque eu sentia alegre ao mesmo tempo, sentia-me triste, porque na minha escola, naquela altura, eu era o único católico praticamente, os outros ninguém ia à missa, e eu tinha 10 anos. Só que com a idade, vai indo um bocadinho mais à frente, vêm as coisas do mundo para fora, entram na minha mentalidade, digamos assim. E os meus pais, por acaso, costumavam fazer peregrinações a Nossa Senhora do Escorial, e a terceira vez que eu fui, quarta, eu gostava muito, eu senti que Nossa Senhora falou para mim. Hoje eu sei que isso chama-se locução interior, e eu senti a voz de Nossa Senhora a pedir-me algo, e eu fiquei zangado, porque eu não queria ser esse algo que ela me pedia.
E o que é? Não posso dizer o que é a vocês. E com isso eu revoltei-me com Deus. Naquele momento, acho que meus pais devem ter reparado que eu não queria ir à missa, tínhamos que rezar o terço em casa, em família, eu não queria rezar, não queria. Mas graças a Deus que a minha mãe obrigou-me, porque às vezes os pais também devem obrigar os seus filhos, porque muitas vezes, não queres ir, pronto, pega um chocolate. Mas os pais também têm a obrigação, e os filhos com uma obrigação de obedecerem aos pais. E se os pais têm que ir na missa de domingo, têm que levar os filhos à missa de domingo. Os pais não podem estar lá a dar chocolates. Não vais à missa, pronto. Dá-me aqui o osso do pé. Não posso. Vai à missa. Que é na missa onde somos curados de tudo. E ia um bocado contrariado, mas quando estava lá, eu gostava. Eu sentia-me bem, gostava. Tinha um grupo de amigos onde eu tentava evangelizá-los, de certa forma. Mas quando tocava na parte de eu ter que seguir Jesus, nem pensar. E comecei a ter, infelizmente, algumas más companhias que me levaram um bocado para maus caminhos, mas sempre que eu, por exemplo, só fumei 2 vezes e só foi um bocadinho. Porquê? Porque me vinha em memória que Jesus ficava triste. Eu, quando levei o cigarro à boca, veio-me: Jesus está triste comigo, não posso fazer isso. Assim como tantas outras coisas que eu tive a oportunidade, sempre me vinham em mente que não posso fazer, porque isso não é vontade de Deus. Até que eu ficava zangado com tudo isso, até que houve o retiro, aqui em Lamego, e o Padre Duarte pediu à minha mãe que era para eu ir e mais alguém, só que eu não queria muito, não me apetecia. Estava de férias, queria ficar em casa, no computador, e eu ainda por cima era viciado em jogos, tem aqueles jogos do Android, e se tem a competição com os amigos em termos de recorde, e se eu não fosse o melhor, não parava quieto. Às vezes ficava até às 3, 4 da manhã sempre a jogar, era um vício. E eu, para ter que vir e tinha que estar a participar do retiro, dos encontros, das pregações, e não poder estar a jogar, foi um bocado de sacrifício. Mas ela conseguiu-me convencer, com a minha mãe: se eu não faço as coisas, estou tramado. E vim ao retiro com 2 amigos, e quando cheguei a Lamego, a primeira placa que vi foi: Festas em honra a Nossa Senhora dos Remédios. Eu gostei porque era festa, né? Também gostava de ir à festa. E é engraçado que no primeiro dia fui à festa, andei lá, portei-me bem, não fiz nada de mal, mas de manhã vinha para o retiro e vi uma felicidade tremenda das pessoas. Eram pouquinhas pessoas, que foi logo o primeiro, e sempre que a mãezinha passava, eu às vezes estava lá fora a falar com alguém, ela olhava para mim, sorria, como quem diz: já te vou pescar. Só que eu não, ficava tranquilo. E durante os retiros vi as pessoas alegres, tudo mais. E... deixa eu ver, 5 minutos. Até que depois, durante as adorações, a mãezinha saía para chamar aqueles que Jesus estavam a chamar para vir para a comunidade. E eu sempre sentia esse chamado. Mas agora, eu ter que me levantar da cadeira e ir lá para a frente, nem pensar. Então eu, como não queria, pegava no telemóvel, não sei o quê, fugia uns dias, e a mãezinha sempre que olhava para mim só se ria. Até que, por acaso, eu conheci o Padre Tomás, que era de Lisboa, e ele contou-me um bocado do testemunho dele. E ele perguntou-me há quanto tempo é que eu não me confessava. Já ia quase fazer 1 ano. Ele disse: então amanhã não te queres confessar, às 8 da noite e tal? Eu disse: está bem, gostei do Padre. E naquele dia, quando eu me fui confessar, eu não tive vergonha de dizer os meus pecados, porque muitas vezes nós temos vergonha de dizer os pecados. Eu, naquele momento, tive essa força de dizer todos os meus pecados ao Padre, e senti aquele amor de Deus outra vez por mim, e senti que Deus também me estava a chamar no fim da confissão para algo. E de repente, quando entro aí no pavilhão, começa a tocar uma música que é do chamado, e eu meto-me de joelhos a fazer penitência. Tinha 2 amigos do meu lado de joelhos, há pessoas à frente e atrás, não tinha como fugir. E quando começa o chamado, o meu coração começa a bater muito forte, e eu começo a sentir, mas eu não queria, né? Até que só pedi à Nossa Senhora que ela não venha aqui, que ela não venha aqui. Pus-me assim e de repente a mãezinha foi chamar o meu colega do lado, ele começou a chorar, disse que não, e eu de repente, quando olho para cima, ela estava assim com o braço estendido, sem dizer palavra, com um olhar, que era aquele mesmo olhar de Jesus misericordioso. Só que eu fiquei com tanto medo e tão assustado que não estava à espera. A primeira coisa que eu disse foi: não, nem pensar. E
pronto, eu tinha 16 anos nessa altura, depois disseram que eu tinha que mudar de escola para aqui, para vir e eu deixar tudo. Não. Só que nesse dia eu fui para a festa Nossa Senhora dos Remédios e tive uma experiência que foi, para mim, tocou muito forte no meu coração, onde havia um caminho estava cheio de muitas pessoas que estavam na festa e havia um caminho onde estavam a vir uma multidão de pessoas a descer a rua. E só estava eu e os meus amigos a subir a rua. E eu, quando olhei para a cara das pessoas, olhei nos olhos, o que eu vi foi uma tristeza tremenda. Vi uma falta de algo que preenchia as pessoas. E depois foi aí que eu percebi que os cristãos têm que remar contra a maré. Que eu percebi que tinha que fazer isso. E o que é isso? Tem muitas ideologias no mundo que me vão fazer ir contra aquilo que eu sou. Sou cristão. Se dizem que ter relacionamentos sexuais antes do matrimónio é pecado, e por exemplo, se eu tenho, já estou a caminhar para o abismo. Nós cristãos temos que, cada um de nós, ir contra isso. Se isso é pecado, temos que dizer às pessoas, não façam isso. E eu, se não estivesse lá, eu estaria a continuar a caminhar nesse abismo. Foi graças à misericórdia de Deus que Ele puxou-me e pôs-me a caminhar nesse abismo. Até podia ser a rapariga mais bonita que houvesse lá na festa. Se eu olhasse para os olhos dela, não via nada. Via uma falta de Deus, não havia felicidade naquelas pessoas. E se forem para lá, para alguma festa, para qualquer lado, a felicidade tem-se no momento. Pronto, acabou. Mas aqui no retiro, por exemplo, vocês sentem felicidade. Acaba o retiro, amanhã começam tão alegres. Não é? Numa festa não. Acabou a festa, se tiver outra ao fim da noite, vamos para a festa. Não é assim. E nós temos que fazer isso. E vocês estão aqui no retiro, têm que ter essa coragem de decidirem mudar de vida. Porque se vocês vêm para o retiro e continuam a levar a vida que levavam antes do retiro, perderam tempo aqui. Vocês aqui têm que mudar de vida, têm que vir diferentes. Eu também, se vim aqui para o retiro, também eu tenho que mudar. Não posso sair igual como vim. Vocês têm que ter essa coragem de deixar que Deus nos molde, deixar-nos conduzir e guiar por Deus. Porque se nós não nos deixamos, estamos a perder tempo. Podemos ouvir todas as pregações de Padre Duarte, podemos ir a milhares de retiros. Se nós não temos a decisão de mudar e pedir a ajuda do Espírito Santo, não serve de nada. E quando voltei, no dia seguinte, por acaso decidi falar com a Mizinha, não sabia bem porquê, e ela perguntou-me se eu queria entrar na comunidade. E eu disse que sim. Mas eu nem sabia o que é que queria dizer a palavra comunidade e nem sabia o nome da comunidade para onde eu vinha. Se eu sou sincero, não sabia. Eu disse que sim, que ia entrar, nem sabia, não fazia a mínima ideia de nada, nem conhecia ninguém, se fosse era só de vista. E depois quando ela disse que não tinha ter telemóvel e tudo isso, gostou. Mas qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós, se Deus nos chama para algo, temos que renunciar a tudo. Como tem a parábola do jovem rico, ele pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Basta cumprir os mandamentos. Não cometerás adultério, não roubarás, não sei o quê, não sei o que lá, barará. Vocês já devem saber essa parábola. E o rapaz jovem rico disse: eu já faço isso tudo, o que é que me falta? Vem, vende tudo aquilo que tu tens e segue-me. Só que ele não teve essa coragem. E depois diz logo a seguir no Evangelho, diz: e ele saiu de cabeça baixa. Ou seja, Deus pode chamar muitos aqui, mas se vocês tomarem a opção do jovem rico e não o quererem seguir, vocês vão ser tristes para o resto da vossa vida. Vocês nunca irão ter alegria, como foi aquele jovem. Ele saiu triste porque a única alegria que preenche é Deus. E se Deus nos chama para algo, nós temos de estar dispostos. Se nós o amamos verdadeiramente, se amamos mais de todas as coisas, mais que a nossa família, temos que o deixar. Temos de deixar tudo para seguir a Deus. Muitos estão aqui e dizem que o amam. Eu amo tanto a Deus, amo tanto a Deus. E quando Jesus pergunta a vocês: vocês querem me seguir? Não quero. E então? Não amas verdadeiramente a Deus? Outra coisa também que São José Maria Escrivá diz é que se todos os cristãos fossem cristãos autênticos, não haveria nenhum pagão no mundo. Não tenham medo de querer levar uma vida em santidade, de quererem seguir a Deus e de serem santos. Eu tenho que terminar porque já está na hora, mas se Deus vos chama para algo, não tenham medo de dizer sim, aqui estou.
Eu entrei com 16 anos, ainda tive que terminar, fazer 2 anos na escola. E graças a Deus agora sou um homem feliz e vejo a diferença daquilo que eu era antes e daquilo que sou depois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.